Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Esse texto já faz tempo que eu estava preparando. E essa semana eu fiquei muito meditando nele. E eu vou rever uma coisa que até o Justo falou uma semana atrás, a ideia de conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Na vida cristã, eles andam de mãos dadas. O Justo falou do remo, né? Atravessar o rio com um remo somente vai ficar rodando, girando. E não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ser os dois, como se fosse o conhecimento e a prática. Eu lembro que o Davi Meadows, ele usava uma outra ilustração. Ele colocava o conhecimento e a prática como as asas de um avião. O avião não consegue ficar assim voando com uma asa só. Ele precisa das duas asas. E nós, para permanecermos firmes no Senhor, precisamos entender isso, que é conhecimento, mas também é a prática. A prática sem o conhecimento, às vezes não fazemos, nem sabemos o que estamos fazendo. Mas o conhecimento também sem a prática também não leva a nada. E por isso o apóstolo Pedro, ele mostra exatamente isso no capítulo, inclusive ele fala: a minha casa, o meu tabernáculo já está deixando de existir, logo partirei, mas eu quero relembrar vocês das palavras do Senhor. E por isso ele começa falando do conhecimento que devemos ter. O que aconteceu quando nós cremos em Jesus e aceitamos o evangelho dele, que é um acontecimento que a gente não sente muitas vezes, a gente não vê, mas se nós temos a palavra de Deus como a nossa bússola, como a nossa régua. Eu sempre falo para as pessoas: escolha a sua régua, sentimentos, religião, suas conveniências. Eu escolhi a minha régua, e a minha régua é a Bíblia, a palavra de Deus. E por isso, quando nós cremos, olha só o que o apóstolo Pedro nos diz, no capítulo 1, versículo 3, que ele diz: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas você se torne co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha só, quando nós acreditamos em Jesus e passamos por aquele espaço da fé de crer, arrepender, confessar, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos a dinamite de Deus na nossa vida, que é a palavra original, a palavra poder. Poder. Joga uma dinamite e você vê, bum, o estrondo que faz. Então é a mesma ideia que ele diz: pelo poder de Deus. Não somos nós, não é a nossa capacidade, não é mesmo até o nosso intelecto, mas é pelo poder de Deus. Ele diz: pelo poder de Deus que nos invadiu, nos foi concedido todas as coisas que conduzem à vida eterna. O que aconteceu quando nós cremos? Nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, habitados pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. E não é por força, mas é pelo poder do Senhor. E por isso que ele diz, olha só o que ele fala aqui, ó: foram concedidas algumas coisas? Não, foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso tem muito a ver com Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E nós precisamos ter os nossos... Só que a gente olha o mundo, a gente olha a nossa vida, a nossa pequenez, não vê isso. É a palavra de Deus que nos diz: nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida. Aquela vida que Jesus falou que Ele quer nos dar. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Não é a vida com abundância, mas é a vida em abundância, porque a vida com Jesus, por si só, já é uma vida em abundância. O que mais ele diz? Ele vai também nos dar condições de
ele conduz a vida e a piedade. O que é a piedade? A piedade é o contrário de ímpio. Eu e você não somos mais ímpios. Eu e você que somos de Jesus, nós somos pessoas piedosas. Vivemos uma vida de piedade, que é a busca de viver todos os dias em santidade, sendo cada vez mais assim, imitadores do Senhor Jesus. Por quê? Somos perdoados dos nossos pecados, a esperança da vida eterna. Temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que justificados por meio da fé, agora temos paz com Deus por meio assim de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que nos conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tem um texto. E esse texto, ele na verdade, ele é mal interpretado. Ele é mal interpretado, mas de uma maneira que eu diria uma boa intenção. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, assim, tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando a gente pensa nesse texto, né, Gabriel? Quando a gente pensa nesse texto, está pensando o quê? Olha, nós nem imaginamos como vai ser a vida eterna. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. A gente pensa preparado no sentido de lá no céu. Mas vamos dar uma olhadinha melhor nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu até já tinha cantado essa bola com o Gilson, comentamos a respeito dele, e vimos que nós assim utilizamos ele um pouquinho fora do contexto dele, quando nós colocamos somente a ideia de vida eterna. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Como está escrito, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está vendo? A gente nem imagina o que vai ter lá no céu. Pois esse texto não está dizendo isso, contextualmente falando. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Ele já nos revelou. Tudo bem, de fato, lá no céu a gente não tem total ideia. Mas olha só, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, eu e você, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa ser instruído? Nós, porém, nós não teremos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Você sabe por que às vezes nós não agimos de uma maneira como Deus quer? Pelo problema nosso de identidade. Nós temos a mente de Cristo. O que não quer dizer que nós sejamos perfeitos. Mas quer dizer o quê? Esse texto nós citamos às vezes fora do contexto, está dizendo, Deus já nos deu. E nos deu o quê? O seu Santo Espírito. Por isso, o versículo 10 diz que Deus já nos revelou. E quem é que pode ter esse conhecimento? Uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, que no caso dos apóstolos, eles recebiam o conhecimento de Deus, diretamente de Deus, por meio do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, mas conhecemos tudo isso por meio da palavra do Senhor, que nós assim conhecemos. Agora voltando ao Pedro, ele diz, versículo 4 de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4: por meio dela ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha só, a gente canta, firme nas promessas do meu Salvador. Pois é, as promessas de Deus. A Bíblia diz
que existe uma coisa que é impossível Deus fazer, que é Ele mentir. O Moisés, na sua oração, 1 Reis, capítulo 8, 56, ele diz: bendito seja o Senhor Deus que cumpriu todas as boas promessas que Ele nos prometeu através do seu servo, assim, Moisés. Então, Ele nos deu as suas muitas promessas. Quais são as grandes promessas do povo de Deus? Vida eterna, salvação, a habitação do Espírito Santo. E Ele vai cumprir, porque Ele não é mentiroso. Ele não é como nós, seres humanos, que às vezes prometemos, muitas vezes até prometemos, às vezes prometemos acreditando que vamos cumprir, e às vezes cumprimos, e às vezes prometemos já sabendo que não vamos cumprir. Mas Deus vai cumprir todas assim as suas promessas. Então, os cristãos esperam a volta do Senhor, o julgamento dos ímpios, o estabelecimento de um novo reino, de um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça, 2 Pedro 3,13. Portanto, meus irmãos, você sabe por que nós sofremos? Porque nós somos bobinhos, porque nós esperamos muito desse mundo. Esse mundo jaz no maligno, e por isso não podemos esperar tanto desse mundo. Nós sofremos muito, porque nós somos bobinhos, esperamos muito dos outros, dos seres humanos. E nós, na verdade, não devemos esperar nada do ser humano. Devemos esperar inteiramente, assim, na pessoa de Deus. E o que ele diz mais? Nós somos co-participantes da natureza divina. Olha que coisa maravilhosa. Além de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, em certo sentido, nós também temos a natureza divina, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, desde quando nós acreditamos. E Ele só vai deixar de habitar se nós deixarmos a vida cristã. Enquanto nós não desistimos de Deus, Deus jamais irá desistir de nós. E por isso que essa coparticipação na natureza divina, você vai falar: eu? Nossa, eu me conheço também. Eu também me conheço. Eu também me conheço. E às vezes eu penso coisas terríveis. Às vezes faço coisas que não devo. Pois é. Eu e você, enquanto não desistimos do Senhor Jesus, nós somos co-participantes da natureza divina. Claro que precisamos deixar que o Espírito Santo nos tome e trabalhe sobre as nossas vidas. Escapamos das paixões mundanas. Ele está falando aqui, ó, no finalzinho do versículo 4. Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, daquilo que o mundo chama de felicidade. Cada vez mais os valores de uma pessoa de Deus são menos os valores deste mundo e mais os valores de Deus. Às vezes eu sou meio sem graça, alguém chega lá com um carrão, aquele carrão lá, vem me mostrar: olha que carrão assim. Aí eu olho e falo: parabéns, parabéns. Mas não, aquilo não. Às vezes quando eu até vejo o povo de Deus: você viu fulano? Que carrão, você vê a casa, que casa. Que bom, Deus abençoe. Mas isso não me chama mais atenção. Meu carrinho 2007, enquanto ele me levar, é o meu carro, é a bênção de Deus na minha vida. Se Deus amanhã quiser dar um melhor, eu aceito. Isso bom, aceito. Mas sabe por quê? Porque cada vez mais uma pessoa que é de Deus, os valores desse mundo, bens materiais, poder, nada disso mais faz diferença, porque nós estamos nos tornando co-participantes da natureza divina. Por isso que quando a Bíblia diz que quando nós fomos batizados, nós ressuscitamos, fomos assentados nos lugares celestiais, e os nossos nomes foram escritos no grande livro da vida. Então as promoções desse mundo, seja promoção de dinheiro, seja promoção de bens, seja reconhecimento humano, nada disso é tão importante mais. Sabe por quê? Porque o maior reconhecimento eu e você já temos, que é o nosso nome escrito no grande livro da vida. Isso é o que vai valer assim. Aí você vai perguntar: tá, e daí? Aí tá. O nosso tema de hoje é: o conhecimento deve nos levar à disciplina e à prática. Pois é, só conhecer e não praticar tudo isso, muitas vezes vamos ter uma vida espiritual fraca. Podemos até naufragar na fé.
E por isso que o apóstolo Pedro, no tempo que me resta, eu vou falar um pouquinho sobre essa disciplina. Versículo 5. Versículo 5. Olha só. Por causa disso. Por causa do quê? Por causa daquilo que nós já vimos. Pela nossa posição em Jesus. Por todas as bênçãos que nós temos. Porque nos foi dada tudo o que nós precisamos para sermos assim, vivermos a vida cristã. Por causa disso, o apóstolo Pedro diz, concentrando todos os seus esforços. Irmãos, vida cristã dá trabalho. Vida cristã é atitude. Vida cristã não é só palavra. Vida cristã é prática. Por isso que o Efésios 5,17 diz que devemos conhecer toda a verdade de Deus. Ele diz assim, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Algumas versões diz, concentre toda a diligência. A palavra diligência é uma palavra que me é familiar, porque lá no Poder Judiciário, os oficiais de justiça, eles precisam ser diligentes, quando eles vão cumprir um mandado. O oficial de justiça vai na casa do Antônio, por exemplo, levar um mandado. Ele não vai chegar, um oficial diligente, um oficial vagabundo, ele vai chegar lá e vai bater lá, ninguém vai atender, talvez fale para o vizinho, não está aí, certifica de oferta, ele não estava lá, um oficial diligente não, ele vai perguntar para a vizinhança, ele vai assim, insistir, aí ele foi de manhã, aí depois ele vai à tarde, aí depois ele vai à noite, ele vai deixar o recado dos vizinhos, só depois de muita diligência que ele vai certificar que não encontrou, e muitas vezes ele vai conseguir encontrar, porque não pega o fulano de manhã, ele pode pegar à tarde ou à noite. Essa é a ideia de diligência, buscar, se esforçar. O que ele fala? Concentrando todos os esforços, acrescentem a fé que vocês têm. O Judas, versículo 3, diz que a fé foi dada uma vez por todas aos santos. Nós temos a fé, mas não basta ter a fé, tem que acrescentar a fé. A palavra que assim, acrescentar é uma palavra que mostra que a fé não pode ser aquilo que o Randolfo falou semana passada, não pode ser uma fé preguiçosa. A preguiça atrapalha a vida espiritual. Assim, sabe? A procrastinação. Eu preciso, vou começar a ler a Bíblia. Quantas vezes eu vejo, irmãos, o discurso é, eu preciso ler a Bíblia, mas não leio. Eu preciso ser mais frequente nas reuniões, mas não é. Eu preciso compartilhar Jesus, mas não compartilha. Eu preciso lidar com os meus pecados, mas não lida. Pois é. Então, a preguiça atrapalha. Quantas vezes, às vezes nós somos tão zelosos em algumas coisas importantes. Tem gente que é zeloso no estudo, estudante assim, esforçado. Tem gente que é zeloso no trabalho, chega no horário, fica até mais tarde, dá-se duro. A pessoa investe o melhor do que ele tem, mas não tem esse mesmo zelo pelas coisas espirituais, mas não tem esse mesmo zelo para ler a Bíblia, não tem esse mesmo zelo para participar das reuniões da igreja, não tem esse mesmo zelo para ser voluntário em algum tipo de trabalho importante. Sabe? Pedro está falando, acrescentem os esforços de vocês. Meu Deus, eu fico admirado como às vezes os irmãos têm tempo para internet, para celular, que não é errado. Eu não sou daqueles que demoniza a rede social. Eu acho que tem um lado que é até uma bênção, mas tem um lado que é prisão. Tem um lado que é prisão. E às vezes tanto tempo internet, celular, mas tempo nenhum para ler a palavra de Deus, para refletir, para meditar, para orar, para trabalhar assim a vida espiritual. Jesus, eu não sei o que ele fazia. Ele acordava de madrugada, exatamente para ter comunhão com Deus Pai, por causa da grande obra que ele ia fazer aqui na terra, assim morrendo por nós. Imagina nós. Por isso que o apóstolo Pedro, voltando para o nosso texto, ele diz: acrescente a fé de você. A palavra acrescentar aqui podia ser suplemente, guarneça a vossa fé. A guarneça, suplemente a vossa fé, porque assim sim você vai chegar lá. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços,
Acrescente à fé, ou seja, a essa fé que vocês têm, dada alguma vez por todos os santos, a virtude. Virtude aqui, não é aquela virtude que nós pensamos assim, o Edson é um homem virtuoso, é cheio de virtude, quer dizer, cheio de qualidade. Não é essa a palavra. A palavra virtude aqui significa poder, vigor. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 14, umas versões trazem, então Jesus, na virtude do Espírito Santo, depois que ele recebeu o Espírito Santo, foi tentado no deserto, foi aprovado com louvor, na virtude do Espírito Santo. O que é isso? É a energia produzida pelo poder, pela dinamite de Deus em nós. Permitam que o poder de Deus tome conta de vocês. É isso. Quando fala de acrescentar a virtude, acrescentem o poder. Como diz o Paulo, 2 Coríntios 10:3, ele diz que as nossas armas são poderosas em Deus, para romper todo tipo de coisa que se levante contra o pleno conhecimento de Deus. É essa virtude que Deus dá. É uma virtude que depende de esforço. Vocês conhecem, um dos meus textos prediletos, 1 Coríntios 9:27. É esmurrar o corpo, reduzir a escravidão, mas a escravidão de Jesus. Eu não tenho vontade, mas eu faço, porque Jesus está mandando fazer. Eu não tenho vontade, mas eu faço, porque vai me fazer bem. Eu não tenho vontade, eu não sinto vontade, eu não sinto assim, ânimo, emocionalmente às vezes eu estou abalado, mas eu faço. Por quê? Porque o meu Senhor está mandando fazer. E Ele diz que se eu fizer, Ele vai me dar o poder necessário para continuar fazendo. É só tomar a primeira decisão de fazer. É um contraste com o mundo. O mundo é cheio de joguinhos e brinquedinhos que nos dão felicidade. Assim, ter as coisas. Mas o cristão não. O cristão ele deve fazer tudo com virtude, com entusiasmo, a mesmo entusiasmo que assim nós temos através do Santo Espírito de Deus. Então não basta ter fé, precisa se deixar dominar pela virtude divina. A palavra sugere firmeza, constância, dependência, coerência de caráter. Ela vem naturalmente depois de um cristão depositar a sua fé em Deus. Mas depois ele continua, voltando lá assim, a Pedro, ele diz, a virtude ou conhecimento. Conhecimento ou a ciência. Conhecimento das doutrinas ou dos ensinos de Jesus, que são bem fixados em nós. O apóstolo Paulo diz que um dos motivos da igreja ter presbíteros, diáconos, evangelistas, é para que nós nos sejamos como meninos, agitados por todo o vento de doutrina. Você sabe no que você crê? Eu creio porque o Valdir disse. Não faz isso. Não, talvez se você estiver estudando a Bíblia, começo da vida cristã, eu sei porque o Valdir disse, o Justo disse, o Rinaldo falou para mim, eu ensinei assim. Mas quando alguém tem alguns anos de vida cristã, ele tem certeza da sua fé. Não é porque o Valdir disse, ou como o mundo ele jurou, o meu pastor disse. Nossa, quando alguém me disse, meu pastor disse, eu disse, ai meu Deus, essa pessoa não entendeu nada. Sabe por quê? O conhecimento é aquilo em que eu tenho plena convicção da minha fé, pelo tempo que eu passo na palavra de Deus, orando, conhecendo. Então a minha fé é fixada. Eu não sou levado por todo o vento assim de doutrina. Exige disciplina. A virtude ou o poder para esmurrar a nossa vontade. É tempo com a palavra de Deus, meditação. Você sabe que uma frase que eu li, um estudante não se torna um perito sem trabalho árduo. Não dá. O problema, a maioria dos irmãos, é que em relação à palavra, a maioria dos irmãos, pelo que dá a entender, é uma leitura esporádica de vez em quando. 40 minutos diários na palavra de Deus. É um bom começo. 40 minutos diários ali, pensando na palavra, refletindo, comparando com a vida, colocando maneiras de aplicar. Agora, se a sua vida espiritual se resume talvez essa mensagem que você está ouvindo aqui, ou em casa, no máximo uma leiturinha de vez em quando, não é de estranhar que muitas vezes estamos assim, abalados na fé.
Por quê? Nos falta o conhecimento. A fé precisa ser guardada com a ciência ou conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Infelizmente, na vida cristã, às vezes tem cristãos sendo assim destruídos pelo pecado, destruídos pelo desânimo, por falta de conhecimento. De conhecimento assim, junto à palavra de Deus. Mas não é somente isso, vamos continuar, porque o meu tempo está acabando. Olha só. Ao conhecimento, versículo 6, o domínio próprio. A palavra aqui é temperança ou domínio próprio. É um controle que somente Deus pode nos dar. A pessoa espiritual, ela é livre de vícios. Eu tenho alguns vícios, lamentavelmente. Eu costumo dizer que às vezes eu tenho algumas drogas na minha vida. E eu preciso tirar essa droga. Mas muitas das drogas eu já abandonei faz tempo. O que é domínio próprio? É controlar nossos apetites naturais, para que Deus seja a nossa maior motivação. Lembra até o Gilson falou sobre isso ontem na reunião de edificação. O Esaú chegou lá, morrendo de fome, com assim, um buraco no estômago. Aí chegou lá, estava o malandro do Jacó, fazendo um cozido. E ele falou: estou morrendo de fome, me dá um pouco desse cozido. Aí ele falou assim: ó, eu te dou, vai ter algo em troca, você me dá o seu direito de primogenitura. E o que o Esaú fala? Do que me vale o direito de primogenitura, se o que mais importante para mim agora é matar minha fome. E deu. E nós temos fomes, às vezes fomes, e às vezes jogando fora valores espirituais, por causa de apetites naturais dos seres humanos, que nós podemos muito bem, com o poder do Espírito Santo, assim, controlar. Lembra que Jesus diz lá em João 4,34: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida. Então, uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa controlada. Ela controla os seus instintos, os seus apetites. Tudo está controlado debaixo do poder de Deus. O ser humano, com a ajuda de Deus, é capaz de controlar sua própria raiva, suas paixões lascivas, seus pensamentos, seus comportamentos podem ser controlados. Mas sem o conhecimento da palavra de Deus e da ajuda do Senhor, através do Espírito Santo, nós não vamos conseguir isso. Por isso que ele diz, domínio próprio dá trabalho. Domínio próprio é renúncia. Domínio próprio está diante, eu já falei para vocês, acho que só vocês não viram essa frase ainda. De vez em quando, eu estou doidinho para pecar. Eu olho um lado, olho do outro, ninguém. Como vai ser bom satisfazer. E quando eu falo pecar, a maioria das pessoas deve estar o quê? Está adulterado. Não é isso. É claro, todos nós somos tentados em tudo. Mas às vezes, é doidinho para dar, a língua está coçando. Doidinho para dar aquela resposta que a pessoa merece receber. Doidinho para me vingar de alguém. Doidinho para colocar na minha lista de desafetos. Aí eu lembro lá do céu: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Pronto. Eu paro, eu perdoo, eu vou atrás, eu não coloco na lista, eu tento compreender. Pois é, domínio próprio. Claro, a gente sabe que nem o domínio próprio é uma coisa que vai se conquistando. Domínio próprio, depois ele fala, depois do domínio próprio, deixa eu ver se eu esqueci, ele diz a perseverança. Perseverança é a capacidade de não desistir. Por que não desistimos? Por aquilo que o Justo falou ontem. Eu vou fazer propaganda aqui. Por causa daquilo que o Justo falou ontem na reunião de edificação. Porque nós enxergamos o invisível. O mundo enxerga o visível. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 6,33? Por que você se preocupa tanto com a comida, com a bebida, com as vestimentas? Olha que palavra que ele diz: os pagãos é que estão assim. Porque Deus sabe que vocês precisam e Ele vai suprir a sua necessidade. Pois é, porque enxergamos o invisível. Porque se enxergamos o invisível, nós
insistimos. Às vezes eu fico desanimado de pregar o Evangelho. Esse ano então tem sido um ano complicado. Já ensinei assim algumas pessoas. E de vez em quando eu até comentei com o Marcos essa semana. Você ensina uma pessoa, a pessoa fala assim, legal, gostei. Tchau. Esse ano eu recebi alguns tchauz. E às vezes dá vontade de quê? Lembra que Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem. E fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. Perdoar cansa. Dar outra face, claro, dificilmente vai ser outra face literalmente, mas dar outra face, o outro cansa. Não desistir do outro cansa. Cansa, dá vontade. Mas uma pessoa que é de Deus, ela é perseverante. Como Jesus foi perseverante. Imagina quantas vezes Jesus emocionalmente, ele deve ter ficado abalado com a atitude imatura dos apóstolos. Uma vez ele tinha feito um milagre dos pães, assim, e tinha o segundo milagre, aí ele falou assim, cuidado com o fermento de Herodes. Aí os apóstolos, puxa vida, ele está brigando com a gente por causa dos pães. Jesus naquela hora, ele meio que perdeu a estribeira. Ele falou assim, vocês são cegos? Quando tinha lá 5.000 pessoas, quanto sobrou a tanto? E na multiplicação tanto, vocês não entenderam ainda nada. Pois é, às vezes cansa. Mas se há uma coisa que o cristão ele é perseverante. Ele é paciente. Agora vamos olhar o nosso segundo texto, 2 Coríntios, capítulo 4, 7 a 10. Depois nós voltamos, viu Sandro, o Pedro, ainda para encerrar. 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nós. Sabe, meus irmãos, esse mundo nosso, você sabe por que hoje em dia existe tanto divórcio, por exemplo? Porque as pessoas perderam a capacidade de conviver com situações difíceis, a capacidade de resistir ao sofrimento, a capacidade de perseverar no meio da adversidade. Aí, voltando lá para Pedro, o Samuel, por favor, no capítulo 6, ele diz, ao domínio próprio, a perseverança. Eu falei, a perseverança, a piedade. Piedade quer dizer manter comunhão com Deus, é a qualidade da pessoa que deseja ardentemente manter comunhão com Deus, porque perto está o Senhor. O Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz lá, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a moderação de vocês conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Mas vou pular para a próxima, porque o meu tempo foi embora. A piedade, a fraternidade. Você sabe por que às vezes nós não crescemos mais? Porque nós não entendemos como a fraternidade é importante no corpo de Cristo. A fraternidade significa a relação com a irmandade. Isso é a fraternidade. Infelizmente pegamos no mundo religioso que eu vou para a igreja. Aí eu vou para a igreja, ouço uma palavra, e até a semana que vem, ou até quarta-feira, para que vem até na quarta-feira, e acabou. Mas, puxa vida, viu? O que falta no nosso meio? A fraternidade. As minhas lutas ser as suas lutas. Os meus desafios ser os seus desafios. Falta os irmãos. Eu não vou chegar aqui na frente contando todos os meus pontos. Nem deve. Contando todas as minhas frustrações. Eu devo. Mas alguns de vocês precisam conhecer as minhas frustrações. Alguns de vocês precisam me ajudar. Alguns de vocês precisam me ajudar, inclusive, a lidar com os meus pecados. Quantas vezes a gente... Nossa, o fulano fez um troço lá, olha, um escândalo na igreja. Ninguém sabia. Porque a força do pecado são as trevas.
Mas a primeira libertação contra o pecado é a luz. Por isso que Deus às vezes cria no meio dele, inclusive, escândalos, para ver se a pessoa melhora. Quem sabe o escândalo, a coisa jogada no ventilador, todo mundo descobriu. Quem sabe a pessoa de repente vai atrás. Precisamos entender que nós somos uma família, nenhum de nós é perfeito, somos todos doentes. Precisamos ensinar, perdoar, consolar, confortar. O Tiago fala de confessar. É a fraternidade, meus irmãos. Se a vida cristã se resume vir, estar presente no grupo como esse domingo e até domingo que vem, vida cristã é tomar aquele café com o irmão. Vida cristã é receber aquele irmão em casa. Vida cristã é ter alguém em que você pode confessar aquela coisa absurda e você sabe que vai ficar com a pessoa e que ela vai inclusive te assim ajudar. Tem pecado que a gente lida com ele sozinho. Eu tenho pecados que eu lido com ele sozinho, mas tem pecados que são tão pegajosos. Hebreus capítulo 12 fala isso, são tão pegajosos, segura tanta gente que a gente não consegue vencer sozinho. Só, como é que Cristo falou? Essa casta só com oração e jejum, e eu diria essa casta só com a ajuda do corpo de Cristo. Eu dou graças a Deus em algumas histórias, pessoas que estavam quase caindo. Aí, irmão, eu estou quase, eu já caí inclusive, me ajuda. E quando a pessoa consegue fazer isso, ela rompe o laço demoníaco do diabo. Porque quando a gente está desanimado na vida cristã, especialmente quando está pecando na vida cristã, o que acontece? As trevas nos vão nos tomando e nós vamos escondendo cada vez mais. E por isso que o Pedro aqui ele termina com a ideia da fraternidade. E aí eu vou passar para o próximo, que meu tempo já foi embora. A fraternidade e o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Por que o amor? Porque é o amor que deve nos mover. É o amor que deve nos mover a ajudar uns aos outros. É o amor a Deus e amor aos irmãos que nos move, inclusive, como diz o 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, devemos amar ardentemente os irmãos. Aí, eu vou ler correndo, 9, ou Sam, pula para 9 a 12, por favor, 9 a 12. Olha só o que o Pedro fala para aquilo que... Volta para o 8, por favor, 8. Isso, porque essas qualidades, nós falamos, estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando que em João 15, o que acontece com aquele que é infrutífero? Versículo 9, pois aquele que não tem essas coisas, que coisas? Tudo isso nós falamos, é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho, um empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Nunca. Versículo 11. Pois dessa maneira que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, somos salvos. Aquela ideia, Jesus, que eu falei algumas semanas atrás, nós devemos ter 100% de certeza da nossa salvação, continua em pé. Mas precisamos nos manter salvos. Eu posso cair, você pode cair. Nenhum de nós é super cristão. Somos seres humanos habitados pelo Espírito Santo. Por isso, qual é a conclusão? Vamos buscar o conhecimento que leva à prática da palavra de Deus. Estamos certos da minha identidade como filho de Deus. Ao mesmo tempo, ao conhecer, eu vou disciplinar minha vida para viver como Deus quer. Serei frutuoso, produzindo frutos na minha vida e na vida dos outros. E dessa maneira, confirmarei a minha eleição, porque eu jamais tropeçarei. Meus irmãos, que esse incentivo do nosso irmão Pedro possa nos tornar pessoas frutíferas. Que eu e você tenhamos uma semana frutífera, cheia dos bons frutos do Espírito Santo na nossa vida.